A paz do Senhor. Nós iremos agora, nós estamos felizes, agradecemos a todos que estão nos visitando nessa noite. E nosso objetivo é que o Senhor venha tocar, trabalhar no seu coração, nos nossos corações. E que cada dia, porque nós nos reunimos aqui cada dia, com o objetivo de estarmos mais perto de Deus, de conhecermos a Ele melhor e de termos experiências com Ele. E nós, durante todo esse tempo, nós temos experimentado a sua presença, a sua direção, o seu cuidado para com as nossas vidas, e é por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós nos reunimos, né? Nós temos um Deus que é um Deus verdadeiro e que é atuante nas nossas vidas. Ele realmente faz parte das nossas vidas. E nós estamos felizes por estarmos aqui hoje e louvarmos ao Senhor. Nós iremos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Quem tem sua Bíblia pode estar abrindo sua Bíblia para acompanhar. Quem tiver sua Bíblia, alguém perto, se tiver, compartilhe sua Bíblia com outra, assim. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse momento nós vamos curvar a cabeça, vamos estar orando e aproveitar pedindo oração, orando por Carmen, que está internada no UTI, e Adriana, que perdeu seu esposo, para que Deus possa estar consolando esse coração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, ó Deus, para te louvarmos, para te adorarmos. Ó Deus eterno, Senhor, te louvamos, ó Pai, porque Tu és real na nossa vida, Senhor. E agora, ó Pai, nós queremos te pedir, Senhor, ó Pai, por essas pessoas, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, pela Carmen, Senhor, que está no UTI. Pai, visita essa vida, Senhor, vem libertar, vem, ó Pai eterno, Senhor, curar de toda enfermidade e que dentro de breve ela possa estar restabelecida, Senhor. Pedimos também pela Adriana, Senhor, Tu venhas consolar o seu coração pela perda do seu esposo, ó Pai eterno, Senhor, que Tu venha, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, dar graça a ela, Senhor, para continuar, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, Senhor, sendo confortada e restaurada pelo Teu Espírito e pelo Teu poder. Também te peço agora, Senhor, que Tu venhas nos usar e que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor eterno, ó Deus, falar no profundo de cada coração e que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados na Tua palavra, ó Deus eterno, Senhor, com maior certeza, Senhor, de quem Tu és e do objetivo que Tu tens, Senhor, para as nossas vidas. Fica conosco, Pai, de Jesus. Bem, hoje eu pensei, Deus me deu uma palavra e eu vou tentar falar a respeito de algumas coisas, porque nós vivemos um mundo hoje que muitas pessoas, elas afirmam categoricamente que Deus não existe. Principalmente o segmento, muitos do segmento científico,
eles avoram isso, que Deus não existe, e elaboram várias teorias, né? Seja a questão do Big Bang, seja a questão lá da evolução de Darwin, eles elaboram várias teorias para tentar dizer que o mundo, aquilo que a Bíblia fala, a criação de Deus, como a Bíblia fala que Deus criou, não é verdade. Existem pessoas hoje que vivem e creem até que Deus existe. Creem que Deus existe, olham para a natureza, acham que realmente é impossível que não tenha um ser superior por trás de tudo isso, só que eles partem do seguinte pressuposto: Deus criou, mas ele não está nem aí com o homem. Ele criou e deixou a humanidade a seu bel prazer. E as pessoas estão aí, as coisas estão acontecendo, o mundo está cada dia pior, e Deus não está nem aí. E a outra vertente, que é a nossa vertente, aquilo que nós cremos, é a nossa regra de fé. Nós cremos que Deus existe, nós cremos que Deus é criador, e nós cremos que em todo tempo Ele está ocupado, preocupado com cada ser humano, com o fruto da sua criação. E o objetivo dele é sempre trazer as pessoas para perto de si. E o objetivo de Deus é, através de Cristo, trazer a vida eterna. Eu estava analisando, em relação a essa primeira hipótese, a teoria do Big Bang, né? E a gente, quando vai ver, é muito interessante, porque eles falam que houve uma explosão, e dessa explosão, as coisas começaram a se encontrar, se organizar, e foram constituindo, formando gradativamente todo o universo que existe. Ora, se nós pensarmos assim, tudo bem, Deus fala, a Bíblia fala que no princípio era o caos, mas todos nós sabemos que uma explosão, ela nunca constrói alguma coisa. Pelo contrário, quando nós explodimos alguma coisa, o que a gente faz? A gente destrói, muitas vezes a gente faz uma implosão de um prédio, por exemplo. O que é isso? Você faz aquele prédio vir todo abaixo, para depois, então, você construir novamente sobre aquele lugar. Agora, eles partem do pressuposto que essa explosão trouxe organização. É totalmente estapafúrdio, totalmente fora. Porque nada está contrário àquilo que nós vemos acontecer no dia a dia, né? E além disso, eu fico pensando, mesmo que essa explosão fosse dada por Deus, né? Poderia ser Deus, mas teria que ter alguém por trás disso. Como que, do nada, algo explode e começa a se organizar e formar um universo tão perfeito como nós temos? Quer dizer, são teorias, são coisas que fazem com que a pessoa que pensa desse jeito, eu fico pensando assim, precisa ter muito mais fé para acreditar num absurdo desse, do que fé para acreditar que Deus é criador e que Ele nos ama. Porque algo estapafúrdio, algo assim muito fora do normal. Nós sabemos que eles têm procurado, tem lá o acelerador de partículas, tem lá descobrir a partícula de Bóson, sei lá, então os cientistas estão lutando para conseguir decifrar o que aconteceu. Mas seja como for, Deus está por trás de tudo. E Deus é o Criador. Ao longo da história, nós vemos muitas vezes a ciência e os homens se levantaram contra a palavra de Deus, questionando várias coisas que estavam escritas aqui, e, no entanto, paulatinamente, essas coisas foram sendo reveladas, e a Bíblia foi sendo confirmada. É óbvio que a Bíblia não é um texto científico, e quando ela escreve, por exemplo, a respeito da criação, ela escreve de uma forma simples, para que o homem possa ver. Mas ele dá uma sequência correta, ele fala sobre a ação de Deus, e o que é importante,
o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. Ele criou as coisas pela sua palavra. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, haja luz e houve luz. Haja luzeiros do firmamento e apareceram os luzeiros do firmamento. A ordem da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. E a única diferença que existe, a única situação especial que a Bíblia descreve de uma forma especial, é quando Deus vai criar o homem. Ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E diz que ele se curva sobre o barro da terra, constrói, como se fosse, constrói o homem no barro da terra, e depois disso, ele sopra o baixo, que é o sopro de vida naquele homem. E a partir daí, o homem é criado. Então, a única diferença que a Bíblia fala é o cuidado que Deus tem com o apogeu da sua criação, que é o ser humano, somos nós. Deus nos criou de uma forma especial. Nós não viemos do macaco, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E é muito importante que todos nós, por mais que a gente queira entrar por esse viés da ciência e dessas coisas modernas, quando você para e você começa a analisar as coisas, você não tem como a gente negar a existência de Deus. Se você se deparar, quem gosta de biologia, quem gosta de se deparar com o corpo humano, começa a analisar o corpo humano, a perfeição, os vários sistemas que existem, interligados entre si, as células que são, cada célula especializada, um potencial, um órgão potencial, que em cada tecido ela vai se especializar em fazer uma determinada coisa, mas tudo gerido, tudo de uma forma integrada, sistemas integrados, controlados pelo cérebro, que é algo espetacular, que até hoje, estamos assim, pesquisando para ter noção de como as coisas acontecem. Dá para parar e pensar que Deus não existe, que tudo surgiu do nada? Simplesmente as coisas foram acontecendo. Quando você olha para o sol, quando você olha para a lua, quando você olha para as estrelas, quando você olha, como João diz, para a regularidade de noite e dia, e todo dia o sol nascendo, todo dia o sol se pondo, as marés, tudo que acontece à nossa volta, não dá para ficar admirado e olhar e entender que existe um Deus que está por trás de tudo isso. E um Deus que não apenas nos criou, mas um Deus que tem um plano especial para cada um de nós. Eu fico pensando na criação, Deus fazendo de uma forma especial, criando o homem. Mas todos sabem, e foi retratado aqui na apresentação que foi feita, a respeito de Deus criando o homem, de uma forma, acho muito bela essa peça, tão especial, quando a Giovanna estava representando, quer dizer, ela representou o homem, sendo criado por Deus, e o amor de Deus, levantando seus braços, ensinando a ela, mostrando as coisas bonitas, mostrando o odor de uma flor, mostrando a doçura de uma fruta, e ela ali ela ficando embevecida pela grandeza daquilo que Deus criou. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que a peça retrata a ação de Satanás, que de várias formas, e que começou lá no Jardim do Éden, fazendo com que Eva pecasse, Adão pecasse, e por isso, quando Eva foi tocar na árvore, e a serpente diz assim, por que Deus disse que vocês não iam morrer? Não é bem assim. Vocês vão conhecer o que é bem e o que é bom e o que é ruim, e vocês vão ser igual a Deus. E desde aquele momento, o homem passou ele pecou, se distanciou de Deus, e a partir daí, ele passou a se achar capaz, se achar que ele é capaz
de controlar a sua vida, é dono do seu nariz, e ele, ao longo do tempo, o diabo tem trabalhado na vida das pessoas para elas acharem que nós estamos no controle das nossas vidas e que nós podemos viver sozinhos, nós crescemos, somos capazes e tudo bem. Mas o plano de Deus não foi esse. Quando Adão e Eva estavam no jardim, o que acontece? Eles estavam ali, mas Deus, todo dia na viração do dia, vinha e conversava com eles. E eu penso em momentos de integração, momentos de comunhão, momentos de orientação de vida, que dia após dia Deus ensinava Adão e Eva. Mas mesmo assim eles pecaram. E daí nós vemos que eles foram banidos do jardim do Éden, e daí começaram os problemas, começaram as dificuldades. Nós estamos vivendo, e nós hoje vivemos essas dificuldades no mundo que nós vivemos, porque o pecado, ele tem feito com que o homem se torne insubmisso, não só a Deus, mas a todo o resto do domínio. E hoje, nós vemos assim cada vez mais as pessoas insubmissas, as pessoas não têm referenciais algum. O pecado tornou e torna o homem egoísta, cada um para si, cada um quer se salvar a sua própria pele, mas não existe uma preocupação de estar se integrando, de ajudando uns aos outros. E nós vemos assim que, e ainda um sentimento assim de prepotência. Eu sou bom, eu sou tal. Só que Deus não nos criou para ser assim. E Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer estar ao nosso lado. A gente, nessa segunda hipótese que eu coloquei, que Deus criou e largou o homem, de forma alguma. Durante todo o tempo, mesmo o homem tendo pecado, lá no Gênesis, lá ainda antes de saírem do Éden, Deus deu a promessa que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, que seria Jesus. Lá desde o início, Deus prometeu. E desde a história, se nós olharmos para a história bíblica rapidamente, nós vamos ver que sempre existiram um punhado, um pouco de pessoas, né? Abel, depois a linhagem de Sete, depois nós vamos ver os patriarcas, Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, a formação do Estado de Israel, do povo de Israel, né? Esse povo sendo levado para o Egito, depois sendo tirado, depois de 450 anos, tirado de lá do Egito, indo para Canaã, e Deus então estabelecendo um governo teocrático sobre esse povo e dando leis especiais para que esse povo pudesse ter uma qualidade de vida especial. As leis que Deus deu não eram leis para subjugar, pelo contrário, eram leis que traziam vida, eram leis que faziam com que se eles obedecessem, eles poderiam ser abençoados. Mas o povo, mesmo o povo de Deus, ele, ao invés de mostrar para os outros que eles eram abençoados por Deus, eles começaram a se contaminar com aqueles que estavam ao redor, começaram a se contaminar com seus falsos deuses, e foram caindo, e Deus sempre levantando profetas, levantando pessoas para chamar a atenção, para trazer de volta, para atrair com cordas humanas, com cordas de amor. Mas o povo não queria saber. E dessa forma, foi indo, até que chegou na época próxima a Jesus, em que nós pegamos um momento em que a religião do povo judaico era apenas mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, uma coisa extremamente assim, difícil de ser cumprida, porque o próprio Jesus disse assim: olha, vocês fariseus, vocês atam fardos pesados nas pessoas, e nem vocês não entram no céu e nem deixam que as pessoas entrem no céu, porque vocês fizeram uma coisa tão densa, tão confusa, e não é essa a minha vontade. E Deus manda Jesus, que é o Verbo divino, que estava com ele na criação do mundo. E ele vem para revelar qual é a verdadeira vontade de Deus. Você pode falar assim: mas estou falando isso, mas hoje também tem tanta coisa errada, né? Tem tanta coisa esquisita, assim, hoje falando, muita gente que fala de Jesus, mas tem. E eu tenho que falar para você, eu tenho que concordar com vocês. Tem.
Nós estamos diante de um momento em que existe também, assim como na época que Jesus veio ao mundo, existem muitas coisas esquisitas acontecendo e sendo feitas em nome de Deus. Mas uma coisa tem, nós temos procurado, pelo menos aqui na nossa igreja, e não só na nossa igreja, em muitas outras, o que nós temos feito é nos ater à palavra e procurar não só nos ater à palavra, mas buscar a direção e a orientação do Espírito Santo, que é aquele que está conosco e que está dia a dia, quando nós ajoelhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, ele se move dentro de nós, ele inclina o nosso coração para a vontade dele, e nós temos experienciado essa vivência com Deus. Então, embora nós hoje estejamos vendo muita coisa esquisita acontecendo, isso não invalida que Deus existe, que ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, que aquele que crê, como diz a Escritura, ele vai ser salvo e vai ter a vida eterna. E o único caminho que nós temos para chegar ao Pai é Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, nós estamos aqui e cremos naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas nós vivemos num mundo hoje em que todos os valores cristãos, todas as coisas que a Bíblia coloca, são apresentados, muitas vezes assim como muitos estudiosos, né? E muitos dos sábios da nossa época, eles têm criticado e rechaçado esses valores como são valores, os valores judaicos cristãos. Isso é uma coisa de modê, está fora de moda. Isso daí é algo que só restringe a vida das pessoas. E nós queremos um mundo moderno, nós queremos uma sociedade mais aberta, nós queremos uma coisa diferente. E não essa coisa fechada, essa coisa de lei, essa coisa de... Sabe, eles rejeitam isso. E o que me chama a atenção é que muitos têm, e muitos escritores, inclusive, têm escrito a respeito disso, que a nossa sociedade tem rejeitado esses valores judaicos cristãos. Mas esses valores são aqueles que mantiveram durante toda a história o homem dentro de parâmetros, dentro de limites, ainda que algumas vezes alguns religiosos tenham errado, mas mantiveram o homem de uma forma ainda estruturalmente melhor. Hoje, rejeitando esses valores, nada foi colocado no lugar. E hoje nós vemos uma sociedade totalmente aberta, totalmente jogada, totalmente cada um querendo fazer o que quer, do jeito que quer, achando que ele é o Deus, ele é o tal, ele é o bom, ele tem que se realizar. E o que nós vemos hoje é que as pessoas estão cada vez mais confusas e atrapalhadas. Eu quero ler um pedacinho só. Nessa semana, algumas semanas atrás, eu estava lendo uma reportagem que saiu na Veja e me chamou a atenção uma entrevista que é um filósofo, ele é filósofo americano, é professor de religião e filosofia na Universidade James Madison, em Harrisonburg, Virgínia, e ele, entre todas as coisas que ele estava falando, sobre dieta, sobre a questão da religiosidade, uma série de coisas, o repórter perguntou para ele assim: olha, que influência as celebridades exercem sobre os hábitos das pessoas? Olha a resposta que ele deu. Em uma era em que as mídias digitais se tornaram influência, as celebridades exercem sobre... em vez de muito populares e acessíveis, as estrelas e os atletas assumiram o papel dos... desculpa, eu me atrapalhei aqui, eu vou repetir novamente. Em uma era em que as mídias digitais se tornaram muito populares e acessíveis, as estrelas de cinema e os atletas assumiram o papel de santos do passado. Em vez de olharem para os textos religiosos, os indivíduos deem o que as celebridades dizem, porque querem alguém para guiá-los. E preste atenção, querem alguém para guiá-los.
rejeitam a Deus, mas precisam de alguém para guiá-los. Eles também acreditam que se fizerem o mesmo que os famosos, terão um resultado igual a deles. E ele diz assim: santidade, atualmente, é um conceito distorcido. Isso não é um evangélico que está falando, mas é um filósofo que dá aula de religião numa faculdade americana. Irmãos, eu fiquei pensando nos modelos que as pessoas hoje estão seguindo, né? Atrizes, celebridades, jogadores de futebol, rappers, sei lá, não sei, todos esses movimentos modernos. Quantas pessoas têm olhado, têm imitado, têm procurado fazer, e muitas vezes eu fico pensando assim, qual é o repertório de vida que essas pessoas têm? Muitas vezes essas pessoas, elas chegam ao estrelato, mas elas são vazias, e elas mesmo não conseguem se manter, porque elas não têm nada dentro de si. Isso muitas vezes as levam ao uso de drogas, a tantas coisas para tentar se equilibrar dentro do mundo atrapalhado, e muitas delas acabam morrendo em situações tão esdrúxulas. E hoje, a nossa sociedade, ela tem olhado para essas pessoas e tem olhado, imitado, e achando que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Ah, ele chegou no poder, eu também chego. Não, porque se eu fizer assim, se eu correr dessa forma, se eu usar tal roupa, Olha, nós cristãos, nós temos bem claro que o nosso modelo é Cristo. E a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha, se você precisa do modelo, olhe para Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele, embora ele tenha vindo, ele veio, ele revelou a vontade do Pai, ele fez tudo de bom. Curou várias pessoas, ressuscitou, ele só fez o bem. Mas ele foi levado à cruz do Calvário e se entregou para morrer por cada um de nós. Então, e ele promete que se nós, como nós vemos aqui, se nós o aceitarmos, nós nos tornamos filhos de Deus. E é maravilhoso, irmãos, quando nós podemos ter essa possibilidade de ter um modelo especial. Homens falham. E quando a gente fala isso, hoje, quando eu falei atrás, que até no meio evangélico existem coisas que muitas vezes destoam. Aonde há ser humano, existem falhas. Eu sou pastor, por enquanto, por algum tempo aqui da igreja, mas eu não sou perfeito. Mas eu quero remetê-los à perfeição que é Jesus. É lógico que eu procuro ter uma vida honesta, fazer o melhor possível, porque eu quero ser imitador de Deus. Mas como homem eu posso ser falho, mas Deus nunca falha. Jesus, ele é um modelo a ser imitado. Então, quando nós falamos de Jesus, nós mostramos e queremos assim que vocês percebam o quanto é importante nós nos darmos conta do mundo que nós estamos vivendo, de toda a confusão que está à nossa volta. Mas existe um Deus que nos criou, que nos ama, que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, que veio para o seu povo, o povo judeu, e como disse nesse texto aqui, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas, e aqui está uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe, ser filho de Deus, todo mundo às vezes fala assim, todo mundo é filho de Deus. Infelizmente não dá, nós somos criados por Deus. Todo mundo é criatura de Deus, mas ser filho de Deus pressupõe aceitar a Jesus como seu Salvador, reconhecer o plano maravilhoso, o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, reconhecer o seu pecado, reconhecer que a sua incapacidade, a sua miserabilidade, quem você é, porque no fundo, muitas vezes nos colocamos como, levantamos o nariz e não, eu sou eu, não, porque eu estudei, porque eu sou tal, porque...
Mas nada disso tem valor. Porque nós, por mais que nós tenhamos uma posição social, por mais que nós possamos ter cultura, se nós não nos dobrarmos diante de Deus, nós não somos nada, porque tudo vai passar. Mas quando nós reconhecemos quem nós somos e que nós dependemos de Deus e passamos a ter, como os hinos que nós, o último hino que nós cantamos, né? Entender que o melhor lugar do mundo é estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, de viver uma vida de comunhão, através da presença, da entrega, da presença do Espírito Santo, viver uma vida em que remeta você ao que seria no Jardim do Éden, uma vida de comunhão com Deus de uma tal forma que dia após dia, momento após momento, Deus no teu coração vai ministrar, vai te dar orientação, vai falar, olha filho, faça tal coisa, cuidado, não vá para lá, cuidado, olha, não siga esse caminho, espera mais um pouco. Quantas vezes nós temos sido alertados por Deus em situações de crise, em situações de risco, em que nós estamos inclinados a fazer determinada coisa, e Deus fala no nosso coração, não vá por aí, muda de caminho, não vai agora, não saia, não faça isso, não tome essa atitude, não saia do seu emprego agora. É algo que Deus fala no nosso coração. Muitas vezes fala no nosso coração, fala através da palavra, fala através de alguém, Deus encaminha alguém para falar conosco. E nós somos trabalhados, modificados, cuidados, sabe? O filho da gente, a gente cuida. E cuida de uma forma especial. Exceto pais desarticulados, talvez drogados, fora da razão natural, todo pai, toda mãe sonha com o melhor para o seu filho. Sim ou não? Todos nós sonhamos com o melhor para os nossos filhos. E nosso filho é algo assim que mexe com os filhos do William para ver como ele fica bravo. E o William é bonzinho, né? Parece ser bonzinho. Mexe com ele para nada para ver como que eles ficam bravos. Porque nosso filho é nosso filho, nós amamos o nosso filho e nós queremos o melhor, né? Quando nós somos filhos de Deus, nós nos colocamos voluntariamente como filhos de Deus, aceitando Cristo como nosso Salvador. Deus cuida de uma forma especial, de uma forma diferente, porque Ele vai tratar de você de uma forma diferente. Não que Deus vá abandonar aquele que não o aceita. Deus dá bênçãos genéricas para todos nós. Deus nos deu o fôlego da vida. Deus nos dá condições para vivermos, nos dá o ar que respira, nos dá saúde, nos dá o sol, né? Nos dá a chuva. Deus prepara todas as coisas para todos. Mas para aqueles que são seus, há uma intimidade, há um agir especial, há um cuidado todo especial. E Deus fala que Ele nos trata como se fosse, Ele cuida de nós como se fosse a menina do seu olho. Então, eu queria que nessa noite você parasse e pensasse, e o que você tem feito? Como você tem encarado tudo isso? Há um versículo, e é interessante que o João, quando ele começou o culto, ele falou sobre, porque eu tenho pensamentos de paz para cada um de vós. Deus tem pensamentos de paz para todos nós. Independente de quem... Deus tem pensamentos de paz. E Deus quer o melhor. Mas Ele depende que nós nos coloquemos diante dEle e deixemos que Ele dirija as nossas vidas. Então, esses pensamentos de paz, esses projetos de paz, eles vão poder ser realizados, vão poder se tornar realidade na nossa vida. E há um versículo que eu queria falar ainda, que é um versículo que se encontra em Jeremias, capítulo 6, 16. Olha, nós vivemos num mundo que, eu costumo dizer, multidões no vale da decisão. Muita gente sem saber para onde ir. Procurando modelos para seguir, procurando se encaixar em determinadas coisas,
procurando muitas vezes satisfazer a sua angústia em determinados comportamentos, em ganhar dinheiro, em correr, em fazer, em se tornar, em cada dia estudar mais para ser cada vez melhor, saber várias línguas, tantas coisas. Outros descem ao mais profundo do abismo, né? Que seria que muitas vezes caem na marginalidade, nas drogas, em tantas outras coisas. Há uma bifurcação muito grande. Que caminho? Existem várias vertentes, porque, na realidade, as pessoas não querem se colocar sobre o domínio de Deus. Mas Jeremias, ele dá Deus usa Jeremias para falar assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Sabe, irmãos, muita gente hoje tem rejeitado a tradição cristã, tem rejeitado a Bíblia como palavra de Deus, tem rejeitado tudo como achando assim que é tudo fora de moda. Mas esses são os caminhos antigos, os caminhos abençoados, os caminhos em que a gente pode ter uma vida de vitória. Não é uma vida dizer que porque nós estamos aqui, nós não temos nenhum problema, nós saímos assim, aonde a gente passa, estende o tapetinho vermelho, está todo mundo batendo palma. Não! Nós vivemos igual todo mundo vive, mas nós temos o consolo, o conforto, a direção de Deus. Nós temos alguém, como eu posso dizer assim, quando nós éramos crianças, a gente ia para a escola e acontecia alguma coisa, a gente voltava para casa e tinha a mãe e o pai para chorar, e para contar, e para desabafar, né? E eles com amor nos cuidavam. Nós também, como cristãos, nós enfrentamos as várias vicissitudes da vida, mas nós temos o nosso Deus que cuida de nós de uma maneira especial. Ele nos ama, e Ele cuida, e Ele faz o melhor para nós. Então, nessa noite, eu gostaria que você parasse e pensasse a respeito disso. Você que já é cristão, valorize de uma forma muito especial esse tesouro tão especial que você tem, que é a presença de Cristo na sua vida. Como é bom, como é bom. A alegria que nós temos, a certeza de que eu me lembro de situações em que tinha tanta coisa errada, tanta coisa complicada acontecendo, e eu me lembro de ajoelhar no quarto do meu filho para orar, que era o lugar que eu orava ali na casa, e eu ajoelhei ali no quarto e comecei a orar, e eu comecei a chorar diante das situações, e olha, homem chora, viu? E a gente chora, e é bom que chora, tá? E eu comecei a chorar diante da situação, de tanta coisa esquisita que estava acontecendo, mas de repente começou a me dar uma alegria tão grande, e eu comecei a louvar a Deus, porque eu tinha Deus como meu Senhor. E eu sabia que Ele me amava. E eu sentia o amor de Deus ali e sabia que Ele ia mudar todas as circunstâncias e que Deus iria me dar a vitória como Ele deu, como Ele tem dado. Então, a vida cristã não são rosas, mas nós temos um Deus que muda até nos momentos ruins. Ele usa para dar crescimento espiritual e até na situação difícil. Ele torna essa situação, muda essa situação em bênção, em vitória nas nossas vidas. Então, eu gostaria de deixar para vocês essa palavra. Eu queria que agora você curvasse a sua cabeça. João está por aí? Então tudo bem. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e pensasse a respeito disso, né? Eu não conheço todos que estão aqui. Eu não sei se vocês todos vocês já tomaram essa decisão. Eu não sei o que vocês pensam, né? Como vocês têm se saído. Mas eu quero dizer assim que em Jesus realmente a solução para todas as nossas dificuldades. Jesus, Ele é aquele que nos dá uma vida abençoada enquanto estamos aqui na terra. Mas mais que isso, Ele nos dá a certeza da vida eterna.
Porque o dia que nós partirmos daqui, nós temos a certeza que iremos morar no céu e estaremos com Ele eternamente. E lá não haverá mais sofrimento, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá nenhum tipo de problema. Nós estaremos vivendo toda a bênção do Senhor. E hoje Deus coloca para você essa possibilidade de você está diante talvez de encruzilhadas, você tem visto tantos caminhos, tantas tendências, tantas coisas. Jesus não é uma filosofia. Jesus é o Filho de Deus, que veio para mostrar o amor de Deus, para revelar o amor de Deus e para morrer na cruz do Calvário, para que nós, pecadores, pudéssemos ser restaurados à presença de Deus. E a partir daí, todo aquele que o aceitasse pudesse ter vida e vida eterna. Então eu quero abrir a oportunidade nesse momento. Se você sentir no coração desejo de se decidir, pedir ao Senhor, entra no meu coração, faz morada, perdoa os meus pecados e me ajuda a partir de hoje viver essa vida que o Senhor, que o pastor e que a Bíblia fala, eu quero viver. Então levanta a sua mão, vem até aqui e nós vamos orar por você. Nosso objetivo é que você tenha esse encontro com o Senhor. Porque não há nada, se vocês pegarem a peça que foi representada. A Giovana ali, ela foi atraída por várias coisas. E chegou num ponto que ela não tinha mais, chegou ao ponto limite até de atentar contra a sua própria vida. Mas durante todo o tempo, o Senhor estava lá, lutando, puxando, tentando trazê-la para perto. Até que ele vai, vence a tudo aquilo e abraça a sua filha. Nessa noite, se você aceitar Jesus e crer nisso, Deus vai te abraçar e vai te dar uma nova vida. Mas depende de você. Então eu gostaria, se há alguém que quer fazer essa decisão, levanta a sua mão. Se nós não queremos constranger ninguém a nada, nós queremos falar a palavra de Deus. Se não houver ninguém, se não houver ninguém tomar uma decisão, não importa. Mas que essa palavra fique no teu coração. Jesus te ama de uma maneira especial. E tal como você viu aqui na peça, durante todo o tempo, Ele está tentando te atrair com cordas de amor, tentando te trazer para perto, porque Ele quer cuidar de você como filho amado. E essa é a maior bênção que alguém pode experimentar. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos estar orando. Se você, eu entendo que às vezes tem pessoas que não têm dificuldade, ficam com vergonha, mas se você, mesmo que você quiser tomar essa decisão de uma forma particular, vem até a frente, a gente vai orar com você, a gente vai conversar, não importa, mas tome essa decisão e tome o mais rápido possível, porque nós estamos vivendo dias muito confusos, muito atrapalhados, e tudo indica que Jesus está voltando. Tudo indica que Jesus vai voltar, vai arrebatar do seu povo aqueles que fazem a sua vontade. E o mundo vai passar por um período de extrema dificuldade, que é a grande tribulação. Mas aqueles que se abrigarem, entrarem na arca, que é Jesus, esses vão estar em tranquilidade, vão estar na presença de Deus, vão ser poupados. Então, se apresse, que o Espírito de Deus te dê essa noção de urgência de tomar atitude. Não deixe para amanhã, faça o mais rápido possível, porque com certeza Deus quer levar você para estar eternamente com Ele. Amém? Santo Eterno Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós ministramos a Tua palavra, pudemos, Senhor, ó Deus, te louvar, te agradecer, te adorar. Ó Pai Eterno, Senhor, pudemos, Senhor, ó Deus, assistir e participar dessa festa tão maravilhosa, Senhor, que retrata o Teu grande amor para conosco, ó Pai. E, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, de uma forma especial, que nessa noite, Senhor, Tu venhas tocar em cada coração que aqui está.
Ó Pai, se existem pessoas que não tomaram uma decisão, ó Deus, ao teu lado, que, ó Pai eterno, Senhor, essa palavra possa reverberar em seu coração. E, ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, e que, ó Pai, o teu Espírito, ó Pai, possa estar trabalhando, convencendo, mostrando a realidade, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, do teu plano de salvação, da tua bondade para conosco, do teu grande amor. E que, ó Pai eterno, Senhor, cada um de que aqui está, ó Pai eterno, Senhor, realmente possa ser salvo e possa experimentar, ó Pai eterno, Senhor, da tua bênção, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a vontade tua não é que ninguém se perca, mas que há necessidade de uma decisão pessoal e uma decisão de caminhar junto contigo. Então, ó Pai, que o teu Espírito venha mover os corações e venha, ó Pai, ó Deus, ajudar, Senhor, a cada um, ó Pai, que aqui está. Ó Pai eterno, Senhor, mesmo aqueles que já te aceitaram, a permanecer firme na vocação para o qual foram chamados. Ó Pai, estarem na tua presença, estarem desfrutando da direção do teu Espírito, e que continuem, ó Pai, ó Deus, a trilhar o caminho, ó Deus, da tua vontade, e possam experimentar cada dia a glória da tua presença e a tua direção, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Cumprimente o seu irmão, e se alguém, porventura, quiser conversar comigo, pode vir aqui, eu vou orar por você.